Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. Graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. Aleluia! E vamos agradecer ao Senhor também por mais uma oportunidade que nós temos de estudo, reflexão e oração, profetizando sobre as nossas famílias todos os dias a bênção do Salmo 128, não é mesmo? Porque nós cremos que pela glória do Senhor Jesus, para a honra dele, todos serão transformados na família do Salmo 128. Ou seja, em pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem como objetivo despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. É o que nos ensina lá em Tiago 5,16. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que vai ser o versículo 14 do capítulo 20 do livro do Êxodo, então eu te peço, minha irmã e meu irmão, que se nos ajude se inscrevendo no nosso canal, nos dando seu like, ativando o sininho, para que você receba essa mensagem todos os dias às 18 horas, em nome do Senhor Jesus. E coloque o seu nome e o seu pedido de oração também nos comentários, para que eu veja e eu coloque no nosso caderno de oração e você receba oração todos os dias, em nome do Senhor Jesus, e que breve você possa testemunhar em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, no versículo 14, o Senhor continua nos dizendo: não adulterarás, que no hebraico é lotinat. E este é o 7º mandamento, minha irmã e meu irmão, que significa que não devemos quebrar o contrato de aliança que temos e que não devemos trair, né? E este mandamento representa também que devemos ter santidade no casamento. Ele diz sobre a santidade no casamento. Mas repare que o Senhor no Monte Sinai, ele diz: não adulterarás. Mas Jesus no Sermão do Monte, ele diz que aquele que olhar para uma mulher com os olhos impuros, então no coração ele já cometeu adultério com essa mulher. Então que podemos perceber que Jesus no Sermão do Monte nos levou a ter muito mais temor sobre todos os mandamentos que o Senhor nos diz lá no Monte Sinai, né? Sobre todos os mandamentos que estão lá na Torá. E esta é a prova, minha irmã e meu irmão, de que Jesus não veio para anular a Torá e nem os 10 mandamentos, mas ele veio para que por meio do sacrifício dele nós recebêssemos o Espírito de Deus, que veio para gravar as leis de Deus no nosso coração. Mas repare também que lá na carta aos Hebreus, né? Na carta aos Hebreus nos diz que o casamento deve ser honrado por todos. E o leito conjugal deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E lá no livro de Oséias, no capítulo 4, o Senhor nos ensina que a falta de fidelidade, a falta de amor e conhecimento do Senhor é que gera a ruína do homem. E se você for ler todo o capítulo 4, você vai ver que o adultério faz parte dessa lista de atitudes que leva o homem à ruína, juntamente com roubo, a mentira, a prostituição. Então entenda que não se pode esperar, minha irmã e meu irmão, fidelidade conjugal de um homem e de uma mulher que não teme a Deus. Mas, irmã, isso que você está falando é muito sério, sim. É seríssimo, irmã. É seríssimo. Por isso que o Senhor nos leva a perdoar, nos ensina a perdoar. Porque a raiz de todos os males é o quê? O afastamento do homem de Deus. Se aquele homem temesse ao Senhor, ele não cometeria o adultério. Se aquela mulher temesse ao Senhor, ela não cometeria o adultério. A raiz,
A explicação para todos os males é o afastamento do Senhor, a falta de conhecimento de Deus, a falta de temor ao Senhor, a falta de amor ao Senhor, a falta de fidelidade ao Senhor. Mas vamos continuar. Porque se você for reparar, minha irmã e meu irmão, o que nos impede de se comportar exatamente como se nós fôssemos verdadeiros animais é o temor, tá? Seja o temor de Deus ou seja o temor dos homens e das leis que os homens nos impõem, não é? É o temor que nos impede. Agora, o ideal seria que nós verdadeiramente venhamos desejar ter uma nova natureza, uma natureza restaurada, a natureza de Cristo, a natureza santa. E nós só vamos desejar ardentemente essa natureza quando o temor do Senhor entrar em nós. Porque se nós não tivermos temor do Senhor, nós nunca vamos desejar ter essa nova natureza. Nós vamos continuar crentes, mas se comportando exatamente como um velho homem. Quantos casos que nós vemos aí na igreja do Senhor de adultérios? De adultérios, não só do homem que é crente, como da mulher que é crente. Ai, irmã, que isso que você está falando? Que absurdo! Absurdo? É porque você nunca trabalhou com aconselhamento, minha irmã e meu irmão. Porque o dia que você vier, que o Senhor te der essa oportunidade, você vai ver tantas coisas horrorosas, tantos casos horrorosos, tantos casos tristes que nós ficamos sabendo, entendeu? Então, o que nos faz, o que nos bloqueia é o temor. Seja o temor pelas leis dos homens, seja o temor de Deus. O ideal é que nós crentes venhamos ter o temor de Deus. Mas veja que também que o adultério na Torá era considerado mais grave do que a fornicação, embora ambos sejam pecados, sabia? E isso porque o adultério era o encontro sexual do homem casado com a mulher casada, com a mulher que era casada ou noiva. É por isso que eles falam sobre o adultério de Davi. E pela Torá, o casal que era pego em adultério, eles eram condenados à morte. Se você quiser, você lê lá depois Levítico 19, 20 e 20, 10. Ao caso que a fornicação era corrigida com casamento. A pessoa estava em fornicação, então ela tinha que casar com aquela pessoa com quem ela fornicou. Né? E lá no livro de Números nós vemos que quando o marido suspeitava da fidelidade da sua esposa, ele levava ao sacerdote e obrigava a esposa a passar por um julgamento por ordélio. Mas o que significa isso, julgamento por ordélio? Julgamento por ordélio é onde se usa elementos da natureza para obter uma resposta divina, tá? É como se fosse, não é, mas eu vou dizer para você assim, é como se fosse um ato profético, tá? No caso da mulher suspeita de adultério, o sacerdote obrigava a mulher a tomar uma água. E ali naquela água ela pronunciava um juramento. Quando nós estivermos estudando o livro de Números, se o Senhor me der vida, saúde e graça, eu vou explicar isso com mais detalhes. E ela pronunciava um juramento, e caso ela estivesse em adultério, então essa água iria inchar o ventre dessa mulher. E ela se tornava uma mulher estéril. O marido iria ter ali as provas de que ela estava o traindo, ele poderia abandonar essa mulher, mas também ela ficaria uma mulher estéril por resto da vida. Era o castigo dela. Então eles oravam, era algo muito sério. Eles oravam e pediam a interferência de Deus. Porque só Deus saberia a resposta se essa mulher realmente estava ou não estava traindo o marido. Porque geralmente quem trai faz tudo escondido, não é? Tudo escondido até o dia que a casa cai. Né? E nesse caso aqui, o marido, quando ele estava desconfiado, ele levava essa mulher até o sacerdote fazia isto. Mas qual é a reflexão para nós hoje, minha irmã e meu irmão? A reflexão para nós hoje é nós aprendermos a olhar atentamente para tudo aquilo que o autor da carta aos Hebreus nos ensina. Nós não sabemos quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. Não sabemos se foi Paulo, se foi Silas, se foi Priscila, quem foi. Nós não sabemos.
Mas a carta aos Hebreus é uma carta para nós, igreja. É uma carta para nós, crentes. E lá nos diz que o casamento deve ser honrado por todos. Não só pelo marido, pela mulher, mas para todos. Todos têm que respeitar o casamento do outro. Olha, aquela ali é a esposa dele. Aquele ali é a esposa, aquele ali é o esposo dela. Nós temos que respeitar. Eu acho tão bonitinho quando eu vejo casais se apresentando e falando assim: eu sou fulano de tal de fulana. E a esposa também falando a mesma coisa. É tão bonitinho, é tão lindo isto. Porque realmente é o esposo dela, é aquele que o Senhor deu para ela. É aquela que o Senhor deu para ele. Que cada um, Paulo fala, que cada um tem o seu próprio esposo. E que cada um tem a sua própria esposa. E nós temos que respeitar isso. Nós que somos de fora temos que respeitar. Então o casamento tem que ser visto como algo sagrado por todos. Por todos. E o autor de Hebreus também nos diz que Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então entenda que não há outra resposta para o adultério que não seja a falta de respeito, não é? Por tudo aquilo que pertence aos nossos semelhantes, e o pleno exercício da imoralidade que está dentro de um homem e dentro de uma mulher. Então, minha irmã e meu irmão, um caso de adultério, ele jamais pode ser chamado de um caso de amor, tá? Não por nós crentes. Pessoas no mundo chamam: eu me apaixonei. Pessoas que não conhecem a Deus, que não temem a Deus, elas chamam adultério de caso de amor. Ele era casado tantos anos com ela, mas aí ele apaixonou por outra. Falam isso. Eu acho que as pessoas estão tão acostumadas a ver novelas, né? Na novela sempre o marido larga a esposa para ficar com a outra, porque a outra é boazinha, a esposa é sempre a bruxa má, não é? Mas na verdade o que aconteceu ali foi a falta de domínio próprio sobre a moral, né? A falta de domínio próprio sobre a moral que estava baixa mesmo, a moral que não estava em Deus. Entretanto, o mesmo Jesus que endureceu as leis dos sinais, porque Jesus endureceu as leis dos sinais para nós. Jesus não relaxou. Jesus não falou: olha, agora comigo vocês podem fazer o que der e vier. Não, Jesus não relaxou. Esse mesmo Jesus que endureceu as leis dos sinais e falou que até com o olhar o homem já comete um adultério, até com um olhar impuro, esse Jesus foi o mesmo que nos deu o Espírito Santo dele. O Espírito Santo que nos purifica, que nos lava, que nos santifica e que muda a nossa natureza. Que faz com que de imorais nós nos tornemos pessoas com a moral de Deus dentro de nós. Pois se nós nascemos no Espírito Santo, então é nele que nós devemos andar. É nele que nós devemos andar. Meu irmão e minha irmã, é muito triste a gente falar sobre isso, sobre moral. Às vezes as pessoas não querem admitir o quanto que a moral delas é baixa. O quanto que a moral delas, o senso de moral delas é distorcido. É por isso que o mundo quer anular Deus. É por isso que o mundo quer tirar Deus, quer riscar a Bíblia, quer queimar a Bíblia e quer queimar os crentes também. Porque os crentes, eles lembram o tempo todo que existe uma moral correta e libada para a gente poder seguir. Essa moral é a moral do Senhor. Não é? É por isso. Eu no outro canal que eu estava, que ali a gente fazia os nossos podcasts, o dia que nós pregamos sobre Tamar, todo mundo está acostumado a pregar sobre Tamar e falar só como a menininha bonitinha, tristinha, que foi molestada pelo irmão, estrupada pelo irmão. Mas ali, com as leis de Israel, com as leis da Torá, eu provei, né? O Espírito Santo me trouxe, me fez eu provar ali o quanto que a moral daquela moça era uma moral baixa, quanto que a moral dela era uma moral deficiente, e que quando nós temos uma moral deficiente, a gente atrai coisas pra gente, pessoas de moral deficiente também. É como se fosse um imã espiritual. Um dia eu falei que eu ia falar aqui sobre isso. É o imã espiritual. Não sei se você já ouviu esse ditado: um gambá cheira o outro. Aqui a gente fala muito isso: um gambá cheira o outro.
É um imã espiritual, você atrai. Aí depois fala, coitado, ele não teve sorte no amor, né? Ele não teve sorte. Mas você escolhe a roupa de acordo com aquilo que é a sua personalidade, minha irmã. As pessoas do seu contexto, elas vêm, elas se aproximam de você de acordo com aquilo que você é. E se a sua moral for uma moral ruim, uma moral deficiente, você vai atrair pessoas de moral deficiente para perto de você. Pare de se fazer como coitadinha. E pare de ver as pessoas como coitadinha da história. Temos que parar com isso, porque senão quando você vê as pessoas como coitadinha, você vai dizer que Deus é injusto, que Deus é mau. Tem muita gente aí falando que Deus é mau. O Deus do Velho Testamento, ele é mau. Ele é mau. Deus não é mau, não. Deus é justo. Somos nós que atraímos coisas ruins com aquilo que a gente está dentro da gente. De acordo com a nossa índole, de acordo com o nosso caráter, de acordo com a nossa moral. Temos que aceitar isso. Eu, quando oriento mães que têm adolescentes, que têm filhos, eu sempre falo, o problema não é o coleguinha do seu filho, o problema é seu filho que está com esse colega. Porque se seu filho tivesse uma boa índole, ele não procuraria esse tipo de colega. Então você tem que lidar com seu filho, tem que chorar pelo seu filho, tem que pedir a Deus para mudar a índole do seu filho. Mas aqueles amigos, tá? A gente pode até orar assim para o Senhor afastar esses amigos dele por um tempo. Mas sabe o que vai acontecer? Ele vai para outro lugar, ele arruma aqueles mesmo tipo de amigo. Aí vai falar, é o diabo? Não é o diabo, não. Não é o diabo, não. É ele. É ele, a índole dele, a moral dele. É como um imã espiritual, minha irmã e meu irmão. E nós temos que saber disso. E quando o Senhor fala não adulterarás, o Senhor está lidando diretamente com a moral. Com a moral, com a nossa índole. Por isso que os 5 primeiros é como nós nos relacionamos com Deus. E os 5 últimos mandamentos é como nós nos relacionamos com os nossos semelhantes. Porque se nós não tivermos moral, se nós não tivermos índole, se nós não tivermos caráter, nós não vamos conseguir ter um bom relacionamento com ninguém nessa face da terra. Com ninguém. Graças ao Senhor, eu sou pessoas que minhas amizades são o quê? 25 anos que eu sou amiga de fulana, 30 anos que nós somos amigas, 40 anos, essa aqui é minha amiga desde a idade de 6 anos de idade. Você acha que é fácil você manter relação de amizade? Não. Você mantém com moral, com índole, com honestidade, com caráter, com bom caráter. Porque gente sem caráter ninguém leva para casa, não. Se levou é porque é pior. Levou, na verdade, não foi para casa, levou para uma cilada. Levou para ser comparsa de alguma outra coisa. Minha irmã, eu já falei que eu não sou nada delicada para falar. Eu falo as coisas assim, claramente. Já foi o tempo que eu tive medo de falar as coisas. Quando eu era criancinha, eu tinha medo. Hoje eu não sou mais criancinha. Graças ao Senhor. E tem que falar. Temos que pedir ao Senhor todos os dias. Por isso esse ministério ora para que o Senhor mude a nossa índole, mude a nossa moral e a moral de todos que estão na nossa casa. Porque se não for, não precisa estar ali. Não precisa estar ali. Nós temos que falar, Senhor, não desperdiça vida com quem não tem moral, com quem não quer ter índole, com quem não quer ter bom caráter. Porque é muito triste uma mãe chorar por um filho que não tem caráter, uma tia chorar por um sobrinho que não tem caráter. É muito triste. É muito triste. É muito triste uma esposa chorar por um marido que não tem caráter, ter que admitir que casou com um homem mau caráter. Com um homem mau caráter, com um homem sem índole, com um homem sem vergonha. Com um homem sem vergonha, um homem que você não pode confiar nele, nem mesmo as próprias filhas. Nem mesmo as próprias filhas. Um homem que você não pode dormir de olho fechado perto dele. É horrível isso. É triste isso. É muito triste. Um homem que se comporta igual um animal. Você está do lado de um homem que se comporta igual um animal. Que não tem freio, que não tem pulso. Um homem que não teme ao Senhor. É triste. Um homem que fala de sexo o tempo todo. Isso é nojento. É nojento. É nojento. E se você que está me ouvindo, minha irmã,
é casada com um homem assim, chore diante do Senhor e fale: o Senhor muda esse homem, o Senhor arranca ele da minha vida, o Senhor arranca ele do meu caminho, faça o que o Senhor quiser fazer, mas arranque, porque eu quero santidade na minha vida. Não tenha medo não, minha irmã, não tenha medo não, fala: eu quero santidade na minha vida. O dia que Abigail admitiu que ela era casada com um homem mau, que aquele marido dela era exatamente do jeito que o nome dele dizia, Nabal, um homem mau, um homem grosseirão, um homem que a qualquer momento podia colocar a casa dela toda à ruína por causa da grosseria que estava nele, por causa da maldade que estava nele. O Senhor tirou aquele homem da vida dela. Então nós temos que admitir todas as coisas perante o Senhor, admitir que a desordem somos nós que trazemos, para que o Senhor venha colocar todas as coisas em ordem. E nós temos que falar: Senhor, nós queremos a santidade do Senhor. Senhor, eu quero a santidade do Senhor na minha vida. Eu quero. Não interessa quem eu fui no passado, o que eu fiz no dia de ontem, o que eu fiz até hoje de manhã, mas a partir de agora eu quero a santificação do Senhor. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido, eu te louvo como igreja, juntamente com todos esses nomes aqui, do caderno do relógio mundial de oração, todos esses nomes que estão escritos aqui. O Senhor sabe, Pai querido, que todos os dias, antes de te pedir que abra portas, antes de te pedir que venha curar, Pai querido, antes de te pedir que venha libertar, eu te peço, Pai querido, todos os dias que nos transforme, que nos santifique e que nos transforme em pessoas que venham obedecer e temer ao nome do Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Pai querido. Te louvamos porque o Senhor é um Deus santo, é um Deus maravilhoso, Pai, um Deus de amor. Te louvamos, Pai querido, porque, Senhor, em Ti nós aprendemos a ser uma nova criatura, Pai. Uma criatura do qual o inferno verdadeiramente vai ter medo, Pai querido. Vai ter medo, porque nós seremos santos, Senhor. Santo assim como o Senhor é, Jesus. Então nos santifica, Senhor. Nos lava, nos purifica de todo o nosso pecado. Verdadeiramente, Jesus, transforma as nossas vestes limpas, Pai. Alvas, Senhor, mais alvas do que a neve, Senhor. Nós não queremos simplesmente cantar, não. Nós queremos verdadeiramente viver essa canção. Que as nossas vestes serão brancas, Senhor, que serão brancas para glorificar o Teu santo nome. Que nós um dia estaremos na Tua santa presença, cantando o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés. Pai querido, nos perdoa por toda a vida de pecado passada, Pai. Tende misericórdia, Pai. Tende misericórdia de todos os nossos pecados de impureza, Pai. Tenha misericórdia de todos os nossos pecados de imundície. Tenha misericórdia de todos aqueles que pecaram, Senhor, que cometeram esse pecado do adultério. Tende misericórdia, Pai querido. Tende misericórdia e perdoa, Pai querido. Mas agora nos dê condições, Pai, de ver uma vida santa na Tua presença. Que sejamos homens e mulheres santos. Que sejamos crianças, que as nossas crianças, que os nossos jovens, que os nossos adolescentes sejam santos. Que um dia que eles se casarem, se casem para ter um casamento santo, um casamento sem mancha, sem mácula. Que o casamento das minhas irmãs que estão me ouvindo seja um casamento santos, um casamento com a pureza do Senhor. E que todos nós que olhemos para o casamento delas, Pai, venhamos ver esse casamento como algo que é honrado pelo Senhor, algo que é honroso, Pai, algo que tem que ser digno de ser respeitado, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, tira desses homens da nossa família, Pai, toda impureza, toda indecência, toda pornografia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que eles sejam homens santos, que eles tenham força simplesmente para praticar a santidade do Senhor. Tira deles, Pai, se porventura, Senhor, eles foram molestados na infância, molestados, Senhor, na adolescência, oh Pai querido, e com isso hoje, Pai, eles são escravizados pelo sexo. Perdoa eles, Pai, perdoa esses homens, perdoa essas mulheres, Pai, santifica, liberta, Pai, em nome do Senhor Jesus. Apaga da mente deles, Pai, toda essa péssima lembrança, mas nos santifica em nome do Senhor Jesus, porque importa ao Senhor que sejamos santos, que venhamos trazer a santificação do Senhor para todos os nossos relacionamentos, em nome do Senhor Jesus.
Ainda como igreja, Pai, eu te peço, Pai querido, que santifica, Senhor, os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres, santifica os nossos missionários que estão no campo, santifica todos aqueles que estão à frente dos ministérios de intercessão que existe, Pai, todos aqueles que são intercessores desse ministério, a começar do relógio mundial de oração, Pai querido, quantos aqueles que estão pregando a tua palavra, que estão vivendo casos de adultério, tenha misericórdia, Pai querido, tenha misericórdia, traz o arrependimento em nome do Senhor Jesus, nos santifica, Pai querido, nos santifica, tenha misericórdia, a tua palavra fala que um dia vai vir a luz, Pai, tudo aquilo que é feito no secreto, tem de misericórdia, Pai, nos lava, nos purifica, Pai, de toda imundície em nome do Senhor Jesus, que os casamentos dos nossos pastores sejam casamentos santos, Pai, que os casamentos das nossas pastoras sejam casamentos santos, Pai, precisamos da santificação deles, Pai, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia, Pai, tenha piedade em nome do Senhor Jesus, Pai querido, santifica, Senhor, todos esses meus irmãos que estão lá fora, Pai, vivendo como estrangeiros, santifica o casamento delas, Pai, em nome do Senhor Jesus, santifica o casamento deles, em nome do Senhor Jesus, tem de misericórdia, Pai, tem de piedade em nome do Senhor Jesus, santifica os seus filhos, Pai, para viverem casamentos santos, santifica aqueles que são solteiros, Pai, para que eles tenham condições de viver casamento santo, Pai, casamento santo em nome do Senhor Jesus, nos livra de toda fornicação, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos livra, Pai, e perdoa aqueles, Senhor, que estão vivendo casos de fornicação e resolva a situação deles, Pai, ajuda eles a colocar a vida deles em ordem, tira toda essa desordem em nome do Senhor Jesus, porque se eles baixarem sepultura hoje, eles não herdarão a vida, porque a tua palavra fala lá em Apocalipse que os fornicadores, eles não herdarão, Pai, eles não herdarão os céus, então tem de misericórdia, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, tem de piedade, nos santifica, porque queremos ser puros, Pai, puros como o Senhor é o Deus que abre portas, Pai, mas o Senhor só abre portas, Pai, para aqueles que realmente são santificados, Pai, porque aqueles que são santificados são literalmente cuidados pelo Senhor, que a tua palavra fala aos meus amados, eu dou enquanto dorme, então tenha misericórdia, Pai, tudo começa pela santificação, restaura o casamento desse irmão que está pedindo ali pela sua esposa, restaura o casamento dessas irmãs que estão pedindo pelos seus maridos, tenha misericórdia, Pai, tenha de piedade, abre portas, Pai, nós pedimos sim, abre portas financeiras, prospera, Pai, que cada empresário que está com o nome aqui nesse livro, Pai, nesse caderno, Pai, que seja abençoado, que se tornem, Pai, donos de casa, donos de empresa, Pai, que se tornem pessoas prósperas, Pai, pessoas ricas e abastadas, Pai querido, mas também que se tornem sustentadores de profetas, de missionários, mas que sobretudo se tornem pessoas santas, Pai, pessoas santas em nome do Senhor Jesus, porque aí esta é a sua grande vontade, Pai. O Senhor fala que o homem e a mulher que temem o Senhor ali no Salmo 128, eles não terão necessidade de nada, Pai, de nada, Pai. Então este é o segredo, Pai, este é o segredo, Senhor, tira de nós toda imoralidade, Pai, nos dê domínio próprio, cada vez mais domínio próprio, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, santifica os políticos desse país, Pai querido, tenha misericórdia de cada um deles, tira deles toda maldade, toda perversidade, toda imoralidade, em nome do Senhor Jesus, Pai, e que eles adquiram, Senhor, temor do Senhor, tanto homens como mulheres, temor do Senhor, que se eles não fizerem uma causa justa, um governo justo, que o Senhor pode riscar o nome deles ali da política do Brasil, Pai. Tem de misericórdia, que eles venham cuidar da causa do pobre, necessitado, desamparado, daqueles que estão expostos em situação de rua, daqueles que estão vivendo sem nenhuma fonte de renda, daqueles que estão perecendo pela fome, pela falta de moradia, pela falta de sustento, Pai. Tem de misericórdia, Pai, daqueles que estão perecendo pela violência, Pai, tanta violência no nosso país. Tem de misericórdia, Pai, tem de piedade de nós, Pai, e toca o coração desses políticos, dê para eles bondade, tira deles toda imoralidade, tira deles, Senhor, toda maldade em nome de Jesus Cristo. Deus querido, abençoe a nação de Israel, Pai, com miríades de anjos,
de anjos, mas sobretudo, santifica a nação de Israel, santifica todo o povo judeu, Pai, tira do meio deles toda imoralidade em nome do Senhor Jesus, tira, Pai, santifica, abre os olhos deles, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, para que eles entendam que Jesus de Nazaré é o Messias escolhido, que não precisa esperar mais por outro, que destrona, Pai, pelo sopro do teu poder, todo espírito de Amaleque que tentar se levantar contra a nação de Israel, todo espírito, Senhor, de Herodias, todo espírito, Senhor, de Jezabel, destrona, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, que cada vez mais aquela terra, Pai, sejam terra de pessoas santificadas em teu nome, Pai, pessoas cheias do teu Espírito Santo. Abençoe todos aqueles que têm ministério, Pai, de judaísmo messiânico. Senhor, abençoa aqueles que são ministérios formados por judeus e por não judeus. Abençoa todos os rabinos de judaísmo messiânico que existe, que eles sejam cada vez mais santificados juntamente com seus familiares, para que eles tenham condições de pregar para Israel e todo Israel ser salvo, em nome do Senhor Jesus. Como diz Davi, cria em mim um coração puro, cria em mim um coração puro. Então cria em nós, Pai, esse coração puro, para que nós possamos, Senhor, pregar para o incrédulo, para aquele que está em pecado, e eles verdadeiramente possam ser transformados pelo poder que há no nome santo de Jesus, pelo poder da tua palavra. Nós temos o privilégio, Deus, de pregar que tu és o Deus da maravilha. Nós temos o privilégio de pregar em teu nome, mas a obra é tua, Espírito Santo, a obra é tua, é o Senhor que vai adiante de nós, é o Senhor que quebranta corações, Espírito Santo, é o Senhor que convence do pecado, do juízo e da justiça. E diga a esse coração, Jesus, diga a esse coração, Espírito Santo, que o Senhor está às portas, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, tende misericórdia, Pai. Te peço perdão por toda desordem que trouxemos para o nosso corpo, desordem física, desordem emocional. Quantos estão doentes por causa de pecados que foram cometidos e não foram confessados? Lá em Tiago também diz, se confessares os teus pecados, a cura vem pelo confessar dos nossos pecados. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, perdoa todo pecado de adultério, perdoa todo pecado de imoralidade que nós cometemos, Pai, contra o Senhor. Nos perdoa, Pai, perdoa pelo nosso tempo de cegueira, nos perdoa pelo nosso tempo de rebeldia. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse moço que estava ali lutando contra a pneumonia, que ele está tomado de câncer, Pai. Muito obrigado porque ele já recebeu alta, Pai. Tende misericórdia, agora cura a filha dele, Pai, que ainda está internada com esse lúpus. Cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cura esse meu parentela que ainda está ali lutando, Pai, lutando pela vida, por causa desse AVC. Cura em nome do Senhor Jesus. Cura essa minha irmã que está com rinopatria de diabetes. Cura essas minhas irmãs que estão lutando pelo câncer. Cura essa moça, Pai, em nome do Senhor Jesus, que está em tratamento da calcificação da carótida, Pai. Nos cura, Pai, nos lava, limpa as nossas artérias, Pai, as nossas veias, o nosso sangue, Pai. Começar de mira, que suri de anás, dê firmeza nos nossos ossos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cura o nosso emocional, Espírito Santo, cura em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que não estão dormindo, Senhor, por sendo atormentadas por espírito de loucura. Liberta essas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dê ordem a teus anjos, Pai, para ungir o leito delas, em nome do Senhor Jesus, enquanto elas dormem, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, mas perdoa todos os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai. Perdoa, Senhor, perdoa, nos lava, nos purifica. Que soridianas, tira todo tumor desses órgãos, regenera. O Senhor regenerou todos os órgãos do corpo de Lázaro, então regenera todos os órgãos do nosso corpo, em nome de Yeshua HaMashiach, e nos coloca de pé, Senhor, para te servir com vida santa, que se não for com vida santa não adianta, Pai, não adianta, Pai, não adianta.
Senhor, tende misericórdia de todos esses que estão passando por problemas financeiros, Pai. Tende piedade em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia de todos esses que estão esperando causas de aposentadoria. Abre portas, Pai. Toca esses corações mal, Pai. Toca esses órgãos federais, mas permita que essas pessoas consigam aposentadoria, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Todas essas pessoas que têm causa na justiça, Pai. Abre portas em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas, que esses dinheiros possam ser liberados, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a sua justiça possa ser feita, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas com nome aqui nesse caderno que está esperando aposentadoria, Pai. Tem pessoas aqui nesse caderno que está esperando, Senhor, causas na justiça. Então que elas possam conseguir em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai, aquele que pode todas as coisas. Então prospera, Pai, prospera em nome do Senhor Jesus, desde aqueles que já têm empresas constituídas, desde aqueles que são profissionais liberais, até aquela que começou a fazer docinho ontem, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Prospera, Pai, prospera essa irmã, Senhor, que trabalha com limpeza. Aumenta, Senhor, esse caderno de clientela, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor pode todas as coisas, mas sobretudo ter para eles a consciência que eles precisam ser também investidores no Teu reino, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, dê ordem aos Teus anjos para guardar a nossa casa por dentro e por fora, com bola de fogo, Pai, tirar dali todos os demônios que tentar atormentar a nossa família, todos os demônios da miséria, todos os demônios da sujeira, todos os demônios da opressão, todos os demônios da depressão, em nome de Yeshua HaMashiach. Coloca anjos à porta da nossa casa, não permitindo que pessoas má, pessoas de coração dividido, pessoas de coração invejoso, pessoas de coração perverso, pessoas de coração imoral, entre para dentro da nossa casa e venha contaminar a nossa família. Não deixa, Senhor, santifica as nossas crianças, santifica os nossos jovens, os nossos adolescentes. Não deixa o maligno tocar no fio de cabelo deles, Pai. Não deixa os filhos do perverso tocar no fio de cabelo deles. Não deixa nada macular a inocência das nossas crianças, a inocência dos nossos jovens, a inocência dos nossos adolescentes. Não deixa, Senhor. Queremos ter filhos santos, sobrinhos santos, irmãos santos, maridos santos, Pai. Tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Filhas santas, tende misericórdia. Queremos ser mulheres santas, Pai. Mulheres sem sensualidade, mulheres sem vaidade, mulheres sem presunção. Tende misericórdia, Pai. Nos santifica. Que todo esse espírito de pornografia caia por terra. Todo esse espírito de sensualidade que tomou conta daquela menina, Senhor. Até aquela filha da Herodias, Pai, cai por terra, da Salomé, cai por terra, em nome de Yeshua HaMashiach, Pai querido. Na nossa família vai ser santa, santa, a verdadeira família do Salmo 128, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai seja a tua maior ambição, mas que até lá você se esforce todos os dias para que toda a tua casa e toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. Eu não sou a única intercessora desse ministério, mas o Senhor permitindo, eu sempre estarei por aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe, que é você, minha irmã, que vai fazer esse canal crescer para a glória do nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você.